Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Almir, com o canal Língua Portuguesa para concursos públicos, e hoje eu trouxe uma questão recente da banca Fundatec, questão de língua portuguesa, sobre análise sintática. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir, quem ainda não se inscreveu, bora lá se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar as novidades do canal. Bora lá? Vamos lá, deixa eu pegar minha caneta. Então, olha só, uma questão interessante da banca Fundatec da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que apresenta a correta função sintática do termo sublinhado no trecho a seguir. Bom, função sintática, relembrando o que é a função sintática, quando a gente fala em função sintática, a gente está falando análise sintática, ou seja, perceber a palavra no contexto da oração. É perceber qual o papel que a expressão, que a palavra, determinada palavra ou expressões ocupam nas orações no contexto de produção do texto, tá? Então isso é análise sintática a grosso modo. Partindo disso, vamos analisar aqui. Então, nós temos o trecho a banca Fundatec, ela colocou o trecho do texto. Existem mais vendavais previstos. Letra A, objeto direto. Olha só, quando nós falamos em objeto direto, o que é objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu bebo o que? Água. Então, olha só. Se eu parasse aqui no verbo eu bebo, o verbo não teria sentido completo. O verbo precisaria de um complemento. E esse complemento é sem preposição. Se eu separasse aqui, ó, eu bebo. Quem bebe, bebe algo. Eu bebo o que? Água. Água eu vou chamar de objeto direto. Ou seja, objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Tá? Essas questões de objeto, nós temos que lembrar lá nas transitividade verbal dos verbos. Transitividade verbal. Certo? Objeto indireto é quando nós temos um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele verbo que pede complemento acompanhado de preposição, tá? Por exemplo, eu gosto, por exemplo, eu gosto, quem gosta, gosta de. Nós temos o verbo aqui, quem gosta, gosta de. Olha a preposição de, e nós podemos aqui colocar um complemento. O complemento aqui, o complemento aqui começa na preposição eu gosto de alguma coisa, de você, por exemplo. Então, objeto indireto é quando nós tivermos um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que pede complemento obrigatoriamente acompanhado de preposição. Nós temos aqui a pergunta: existem mais vendavais previstos? O que é que existem? Se eu faço essa pergunta para o verbo, olha aqui, ó, o que ou quem, automaticamente a minha resposta, o que ou quem, se eu faço essa pergunta para o verbo, o que ou quem, lembrando que verbos são palavras que exprimem ação, fenômeno ou estado da natureza, tá? Então, olha aqui, existem mais vendavais previstos. Se eu vier aqui no verbo, que é verbo aqui, ó, existem, é uma ação aqui, verbo existir. Então, se eu faço a pergunta para o verbo quem ou que, quem ou que, quem é que existem? Existem mais o que? Vendavais previstos. Então, olha só, na minha pergunta aqui, vendavais previstos está atuando como sujeito, aquele que pratica ou recebe uma ação. Entenderam? Então, aqui nesse caso, nós temos uma análise sintática. Eu vou perceber a relação de uma determinada palavra ou expressão ali no contexto de produção da oração, ali no contexto da oração. Então, aqui existem, o que é que existem? Mais, né, o que é que existem mais vendavais previstos. Então, nós temos aqui sujeito. O sujeito, por que o sujeito? Porque está praticando uma ação, tá? Pratica uma ação. O que é que mais existem vendavais previstos? Então,
nós temos uma função sintática. Então, nosso gabarito, letra C. Letra E, perdão, nosso gabarito é a letra E, sujeito, certo? Na letra C, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Por exemplo, ele estava... Por exemplo, ele estava cansado. Por aqui embaixo. Ele estava cansado. Então, nós temos o sujeito, ele, né, que praticou as... Né, nós temos o verbo aqui, estar. Ele estava cansado. Ele cansado. Então, cansado é uma característica, é algo que é algo que se diz sobre o sujeito. Então, o predicativo do sujeito é tudo aquilo que se declara do sujeito. Então, ele cansado, tá? Não é o caso aqui na nossa oração. Na oração. Então, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Letra D, complemento nominal. Quando nós falamos em complemento nominal, é o complemento de um nome, por exemplo, de um substantivo abstrato, acompanhado obrigatoriamente de preposição. Se eu falar aqui, um exemplo para você entender, complemento nominal. Se eu falasse assim, tenho fé. Quem tem fé em algo ou em alguém. Tenho fé em Deus, por exemplo. Então, é o caso de complemento nominal. Complemento nominal é o complemento de um substantivo abstrato, por exemplo, e acompanhado obrigatoriamente de preposição. Não é a letra D. Então, o nosso gabarito é a letra E, certo? Gostaria de frisar, quando a gente fala em função sintática, é perceber o que? Uma palavra, uma expressão, qual o papel que aquela palavra, aquela expressão, ela desempenha ali no contexto de produção na oração. Certo? É perceber isso, qual o papel que ela exerce. Aqui a expressão vendavais previstos exerce a função de sujeito, aquele que pratica ou recebe uma ação. Certo, pessoal? Se você gostou dessa videoaula, eu peço para que vocês possam deixar o seu like, curtir esse vídeo, e se inscrever no canal quem ainda não for inscrito, e também é muito importante o feedback e o comentário de vocês, certo? Se porventura vocês quiserem que eu grave alguma caderno de provas que vocês que realizaram recentemente, ou até de edições anteriores, de anos anteriores, deixa na descrição do vídeo, que aí eu vou acompanhando conforme as aulas forem acontecendo para poder gravar para vocês. Certo? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.